com vocês. Antes de entrar aqui na exposição bíblica, eu vou passar um vídeo sobre a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que vai completar 120 anos o ano que vem. E o ano que vem eu completo 30 anos à frente da igreja. E não sei se vou sair não, acho que vou direto para o céu, lá em Pinheiros. Não sei, vamos ver. Eu queria que passasse o vídeo contando um pouco do trabalho missionário da igreja. Pessoal da sonoplastia aí. Se não der, deixa para o final então. Tudo bem? Esse é o problema de igreja preta. Agora sim. Vai passar ou não? Hein? No final. Tá bom. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versos de 13 a 21. Mateus, capítulo 14, versos de 13 a 21. A palavra de Deus diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Meus prezados irmãos, eu jamais imaginaria falar num congresso sobre eficiência. Porque todos nós somos o quê? Deficientes. Eu acho, e eu tenho certeza disso, que a obra de Deus, ela só dá certo, porque é Ele que faz a obra. E Deus, na sua economia, Ele chama pessoas improváveis, como eu e como você, para fazer a obra. Você já notou que os pais crentes, quando os filhos nascem e são lindos, bonitos, inteligentes, eles dizem: esse meu filho vai ser um advogado, vai ser um médico, vai ser um juiz. Quando o filho nasce com meningite, com uma doença,
os pais consagram esse menino para o ministério. Faz aquela oração. Se o Senhor salvar o meu filho, eu consagro a ele para o ministério. Por isso que você, quando chega no seminário, você vê um pessoal diferenciado. Eu vou falar para vocês aqui o que eu vivo, à luz da palavra de Deus. O tema da nossa mensagem é dependência de Deus, o segredo da eficiência da missão. Todos os pastores que estiveram aqui do meu lado, todos nós sabemos que sem Deus nada podemos fazer. Não sou eu que trabalho para Deus, é Deus que trabalha para aquele que nele espera. Deus não é servido por mãos humanas, Deus se serve de nós. Amém? Esse milagre na multiplicação satisfez as necessidades dos famintos, mas essa multiplicação ensina os discípulos de Jesus o princípio da dependência de Deus para fazer a obra de Deus. Quais são os princípios que ele vai nos ensinar nesse texto? Primeiro, Deus encarrega os discípulos da responsabilidade de alimentar as multidões. O que significa isso? Significa que os discípulos queriam mandar as pessoas embora. Já era tarde. E Jesus, veja aí dos versos 13 a 16, que ao cair da tarde, versículo 15, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto, vai adiantar da hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Versículo 16, Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Então eu aprendo aqui um princípio fundamental. A igreja existe para cuidar das multidões famintas, enfermas. Se eu e você, como líder, não tivermos compaixão pelas multidões, porque o texto diz lá, no versículo 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se o quê? Delas. A grande motivação para a gente ser igreja se chama compaixão pelas pessoas que estão perdidas. O fundador do Exército da Salvação, ele disse certa vez que ele gostaria que os seus obreiros, ao invés de passarem 4 anos no seminário, ele gostaria que esses obreiros tivessem uma visão de 4 minutos sobre o que é o inferno.
Presta atenção, irmãos. Não existe igreja, não existe ministério sem compaixão. É nossa responsabilidade cuidar das pessoas, amar as pessoas, pregar para as pessoas, discipular as pessoas. E a nossa matéria-prima é gente complicada. Outro dia um pastor chegou para mim e disse: pastor Arival, eu vou deixar a igreja, porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa formação teológica, eu sou um estrategista e tenho feito projetos para a igreja. Eu quero que a igreja evangelize, mas ela não evangeliza. Eu quero que a igreja ore e ela não ora. Eu quero que os crentes estejam presentes em todas as reuniões, mas eles não vêm. E foi um choro, irmãos, assim de 40 minutos. Eu falei com ele: pastor, vem cá. No dia que você encontrar uma igreja que gosta de orar, que gosta de evangelizar, que gosta de se reunir, você me chama que eu quero ser pastor nessa igreja. Se nós não sentirmos o que Jesus sente pelas pessoas, nós não podemos ser igreja, e nós não somos ministros do Evangelho de Cristo. A igreja está envolvida muito com política hoje, né? E até mesmo dentro da igreja não está havendo amor nem uns pelos outros que são da família da fé. Dai-lhes vós mesmos de comer. Não é para despedir a multidão. Não é para despedir. Vocês precisam cuidar das pessoas. Vocês precisam alimentar as pessoas. Vocês precisam curar as pessoas. A igreja existe para os de fora. Pode dizer amém aqui ou não? Amém. Presbiteriano pedindo isso, né? Diz que eu sou sorveteriano, né? Tá liberado. Irmãos, não tem como fugir. Igreja que não tem visão e prática missionária não é igreja. A igreja, ela existe para a glória de Deus, claro, mas para cuidar das pessoas. Segundo princípio que Jesus ensina para os seus discípulos é que as necessidades das pessoas sempre serão maiores do que os recursos que nós temos. Veja, se a gente colocar a igreja 24 horas funcionando, fazendo culto um atrás do outro, vai ter gente precisando de ajuda. Eu estou há 30 anos na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Quando eu cheguei vindo de Olinda, eu tinha 30 anos de idade. A igreja mal podia pagar uma côngora para mim. Eu fui morar numa casa pastoral, que era da igreja. A
A igreja tinha 90 anos. Uma igreja dividida, machucada. E a gente começou então a cuidar das pessoas e dizer: a nossa missão, a nossa visão é ser uma grande igreja, o quê? Missionária. Veja nesse texto que um rapazinho que estava lá na multidão levou um Macfish. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E os discípulos reconhecem o que é isso diante da necessidade. Não vai dar. E aqui eu aprendo uma coisa muito importante. A gente classifica igreja pobre, igreja rica, igreja que tem dinheiro, igreja que não tem dinheiro. E a resposta é: a igreja não tem dinheiro porque Deus não quer dar dinheiro para essa igreja? Deus não vai fazer milagre, meus amados irmãos, no seu ministério, na sua igreja. Não haverá manifestação sobrenatural do poder de Deus, da multiplicação na sua igreja, se você ficar querendo fazer a obra de Deus, olhando para os recursos que você tem, porque os recursos sempre serão o quê? Menores. Se você observar no texto, 5 pães e 2 peixes para alimentar cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos colocar aí umas 10, 15.000 pessoas. Mateus capítulo 9, versículo 36. Vamos ler juntos? 36 e 37. Diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores, o que são? Poucos. Ou seja, a demanda sempre será maior do que os nossos recursos. Mas Jesus mandou dar de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Terceiro princípio: dependemos dos milagres de Deus para fazer a obra dele. Igreja, ministério é lugar de milagres. Se você tirar o milagre do cristianismo, você extermina o cristianismo. Porque tudo é milagre. De Gênesis a Apocalipse, da criação do mundo, da encarnação de Cristo, da ressurreição de Cristo, da fé vir pelo ouvir, do nascer de novo. Se você vai estudar a providência de Deus na Bíblia, você vai descobrir que tudo é milagre. Deus, durante 38 anos, mandou comida do céu para o povo que viveu no deserto. Durante esse período, o pé do povo não inchou, as roupas não poíram, porque Deus cuidava e cuida de cada um de nós. Não fique copiando o modelo de igreja.
Se alegre com o crescimento do outro. Louve a Deus pelo sucesso ministerial do outro. Mas se o seu ministério, se a sua igreja não está acontecendo os milagres de Deus, a culpa é sua. Deus está pronto para fazer. Primeira coisa, para que o milagre aconteça, é colocar nas mãos de Deus aquilo que nós temos. Eu não tenho uma infraestrutura dessa aqui. Aquilo ali se chama presídio de baterista. Olha lá. Mas eu me alegro. O pastor estava contando aqui os milagres que aconteceram para ele estar aqui esses anos todos. Eu sinto feliz. E eu quero que o que está acontecendo aqui aconteça na minha vida, no meu ministério, no seu ministério. Deu para entender? Então comece agradecendo a Deus aquilo que você tem. E coloque nas mãos de Deus aquilo que você tem. Tem muito pastor que o ministério não é eficiente, não decola, não sai do lugar, porque ele olha para as limitações e não, em cima dessas limitações, ele pede o milagre de Deus. Coloca nas mãos de Deus aquilo que você tem. Se a sua igreja é pequena, ore por esses irmãos, agradeça a Deus por esses irmãos. Se os recursos são poucos, agradeça a Deus. Mas comece a cuidar das pessoas e os milagres acontecerão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Os dois últimos versículos. Marcos 16, versos 19 e 20, diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então, o andar de cima está ocupado. Jesus está exaltado. Mas a igreja ficou aqui na terra. Lê comigo, por favor, o último versículo, o que diz o texto? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Presta atenção. Eu vou dar comida para esse povo. E o Senhor vai mandar essa comida. O Senhor vai mandar os recursos. Porque se Ele mandou eu fazer, Ele está comigo. Se Ele mandou eu fazer, e eu vou fazer do jeito que Ele mandou, os recursos não faltarão. Os recursos não vêm antes. Os recursos e os sinais seguirão. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Você quer fazer a sua igreja crescer? Você quer eficiência na sua igreja? Volta domingo agora, prega um sermão missionário e levanta uma oferta para o missionário. Eu quero dizer para você que a obra é de Deus, os recursos são de Deus, os resultados vêm de Deus, nós dependemos de Deus para tudo. A gente pode fazer treinamento, a gente pode ter todos os recursos,
Mas se Deus não operar, se Deus não agir, nada acontece. Nada acontece. Eu podia contar aqui para vocês muitos testemunhos. Nós estamos montando uma tenda, inauguramos agora ali na Marginal, para 1.700 pessoas. A gente faz 4 cultos no domingo, mais a escola bíblica, e lá é proibido repetir sermão. Filho, vai ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia não falta sermão. Quem tem vida com Deus não falta sermão. Quem ora, pede pão para si e pede pão para o outro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Foi feita uma pesquisa aí que sábado à noite e sexta à noite, os sites de sermões prontos são os mais visitados. Você vai falar daquilo que você não sente? Você vai falar daquilo que Deus não falou com você? Pregar a Bíblia você pode pregar, é só ler. A Bíblia diz, bem-aventurados os que ouvem. É só ler. Mas mesmo quando a gente prega ruim, como Jonas pregou ruim, você já pensou um pastor pregar para o auditório não se converter? Foi Jonas. E Deus agiu. Você tem chance, meu irmão. Mas seja você. Seja você. Tenha autoestima espiritual. Você é único. Você é exclusivo. O seu chamado é igual de Pedro, de Paulo, de Abraão. A sua fé é a mesma, o Espírito Santo é a mesma, a palavra é a mesma. Você sabe que é difícil pregar do lado de Hernandes? Eu tenho que estudar, porque eu não vou ficar para trás, não. Aí, pastor Hernandes prega, ele tem um sermão famoso sobre Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4. Eu já ouvi umas 15 vezes. Mas todas as vezes que eu ouço, eu choro. Aí tinha uma irmã do meu lado, ela começou a chorar também. Aí ela olha para mim e diz, pastor Arival, o senhor é inteligente, mas o pastor Hernandes é muito mais. Eu falei, eu recebo essa palavra. O pessoal liga. Quem vai pregar aí no Conexão com Deus? Quem é o pregador? Não é Hernandes? Tá bom, não vou não. Pare de copiar os outros. Tenha as suas experiências com Deus. Os discípulos tiveram essa experiência. Veja no detalhe do texto. Mateus capítulo 14. Versículo 19, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e os discípulos deram para o povo. Deus estava ensinando os discípulos o milagre. Nós podemos fazer os melhores cursos de treinamento, de liderança. Eu gostava daquele pastor lá de Nova York, esteve aqui nessa igreja, famoso. E eu gosto de plantar igreja. Eu fui ler o livro dele, não entendi nada.
E fiquei com um sentimento de burrice. Eu sou muito ignorante, eu não estou entendendo. Eu disse, isso aqui não é para mim. Ele é um pastor que está em Nova York, em Manhattan. Está lá fazendo o trabalho dele. Deus deu para ele a direção do ministério dele. Não é para mim. Irmãos, Deus, Ele vai nos ensinar. Veja, por favor, o livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, versículo 12. Lê comigo, por favor. 2:12. Vamos ler juntos? Vamos lá? O que é que diz? Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Presta atenção. O meu Deus me pôs no meu coração. Não foi na cabeça, foi no coração. Para eu fazer em Jerusalém. Se Deus não está falando ao seu coração como pastor, como líder, tira uma semana para orar, para jejuar, para que Deus fale ao seu coração. Porque Deus vai usar a mim e a você, no meu local de ministério, de forma diferente. Não adianta eu copiar o que você está fazendo, eu preciso saber o que Deus quer que eu faça. E outra coisa, você sabe que na igreja tem muita gente que dá ideia para o pastor, não é isso? Mas para o pastor fazer. Aí eu falo logo para o cara, se você tem a visão, você tem a missão e o cheque, o dinheiro também. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você é pastor e você quer que a sua igreja seja uma igreja eficiente, usando um deficiente como você precisa dos milagres de Deus. E o milagre é com pouco. E para deixar a gente mais dependente dele, ele vem na quarta vigília da noite. Ele não vem na primeira. Deixa a gente estribuchar a noite toda. É desse jeito. Uma vez eu estava construindo um templo, lá no subúrbio de São Paulo, Pirajussara, lá para o Campo Limpo, aquela região. Chegou sexta-feira à noite, sexta-feira à tarde, meio-dia mais ou menos. O cara falou, pastor, hoje é dia de pagar os pedreiros. Aí eu liguei para o tesoureiro e ele falou, pastor, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu falei, Deus, agora pronto. Domingo os presbíteros vão comer o meu fígado aqui. E vai dizer que eu sou doido, que eu fico abrindo congregação, mandando dinheiro para missionário, construindo templo sem ter dinheiro. Pergunta ao pastor Robustini se quando ele comprou isso aqui, ou alugou, ele tinha dinheiro. Aí eu entrei, ajoelhei, falei, Senhor, a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. E eu não quero passar vergonha, não. O Senhor tem que me tirar dessa. O Senhor me botou, só me tira agora. Oração. Porque eu li, pedi, dá-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Não é para mim, é para pagar os pedreiros. E se eu não pagar, eu vou passar vergonha para os pedreiros. E domingo os presbíteros vão lá, os crentes estão vendo, esse pastor Arival é doido, fica fazendo as coisas sem dinheiro. Tocou o telefone.
Um amigo meu que nem membro da igreja é. Zarival, você está precisando de alguma coisa? Eu falei, R$ 1.500 em dinheiro agora. Tem que ser igual a Bartimeu. O que você quer? Eu quero voltar o quê? A ver a minha necessidade. Irmãos, igreja não é banco. Igreja não é empresa. Igreja é onde o poder de Deus se manifesta na vida do seu povo. Na época, a igreja tinha uma Kombi velha. Quem já dirigiu Kombi velha com folga na direção? Você faz assim. E eu caí naquela marginal, cantando: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Deus é fiel. Tem muitas outras coisas. Eu falo com o pastor Hernandes, falo com os pregadores, né? Gente, todo domingo tem que ter manifestação da graça de Deus. A gente tem que pregar e ver Deus mudando a vida das pessoas. Eficiência. Eficiência. O que é eficiência ministerial? É depender de Deus. Porque o ministério é a nossa vida. Eu não tenho um plano B. Você tem plano B? Obrigado, meu irmão. O que eu acho lindo nesse texto é que eles foram distribuindo o que eles tinham. Um tesoureiro novo chegou, assumiu na igreja. Ele veio de uma grande multinacional. Estava chegando o fim do ano. Ele disse: Pastor Arival, nós temos R$ 1.200.000 para pagar até janeiro, até dezembro. E só tem 400 mil. Eu falei: o que é que tem? Não, isso aqui não fecha a conta. Não fecha, não vai fechar e não fechará nunca. Falei: ajoelha aí, presbítero. Tesoureiro. Aí nós lemos em cima de Mateus 7. Pedi, dá-se-vos. Aí ele chorou. É difícil ver presbítero, tesoureiro chorando. E foi embora. E não me procurou mais. E quando chegou em dezembro, ele disse: Pastor, aconteceu um milagre, nós pagamos todas as contas, ainda sobrou 400 mil. Era o que tinha. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você chega numa cidade, não tem igreja. A gente vai lá, aluga um espaço, bota as cadeiras, bota um obreiro, daqui a pouco ele sai de porta em porta, faz o avanço missionário. Em 2, 3, 4, 5 anos você tem uma igreja ali. Não existe coisa mais prazerosa do que ver o reino de Deus avançando. Irmãos, a grande motivação do nosso ministério são as vidas transformadas. E para ter vida transformada, nós temos que dar pão. Dai-lhes vós mesmos de... Não, mas o que nós temos aqui? Eles queriam o seguinte: olha, vamos despedir a multidão. Você já notou pastor que não gosta de crente? Você pensou um pastor que não gosta de ovelha? Vamos despedir. Agora, irmãos, tudo tem uma explicação, assim. Primeira lição: Deus nos encarrega, ou nos envia, ou nos responsabiliza
a cuidar das pessoas. Segundo, as necessidades das pessoas sempre serão maiores do que os nossos recursos. Terceiro, dependemos do milagre de Deus para que as multidões sejam curadas e alimentadas. Quarta lição, e eu já estou encerrando. Versículo 20 e 21. Todos, vamos ver? Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda o quê? 12 cestos cheios. O que é que Jesus quer ensinar com a gente aqui, gente? Que ele não só multiplicou pão e peixe, não. Ele multiplicou também cesto. São 12. Quantos eram os discípulos? 12. Por que o Espírito Santo põe esse detalhe dentro do texto para nós? Jesus está mandando um recado para mim e para você. Creia que nunca faltarão os meus recursos para você não fazer a obra. Ele é o Deus da prata e do ouro. Ele conhece todos os ricos. Ele sabe todas as nossas necessidades. O Deus que predestina os fins, predestina os meios também. Você crê nisso ou não? Eu vivo nisso. Vivo nisso. Um dia um presbítero chegou para mim, ele e a esposa, chamou para um jantar na casa dele. Minha esposa não pôde ir, eu fui sozinho. Ele chegou lá e disse: pastor Arival, nós estamos muito preocupados com o senhor, com a sua saúde. O senhor está fazendo essa obra aí, o senhor vai colocar a igreja numa situação difícil, uma falência. E eu falei: que jantar, hein? O que eu vim fazer aqui? Aí, a esposa falou assim: está aqui um cartão de uma psiquiatra, sou eu. Nós pagamos a consulta. Eu falei: não, minha irmã, eu já tenho psiquiatra. Eu vou todo ano. E a primeira pergunta que a minha psiquiatra faz é: pastor, o senhor já deixou de ser onipotente? Porque pastor quer resolver o problema de todo mundo. Eu falei: não, agora piorou, doutora. Onisciente e onipresente. Porque o povo quer que eu saiba de tudo, que esteja presente em tudo. Ela disse: então você precisa de uma psicanálise. Eu falei: eu vou. Onde é a psicanalista? Aí eu vou. Aí a psicóloga falou assim: qual é o seu problema, Arival? Eu disse: eu não tenho problema nenhum. As pessoas que estão ao meu redor é que dizem que eu tenho problema. Mas eu estou tranquilo. Irmãos, louvado seja Deus pelos loucos na igreja. Tem 3 tipos de loucura na Bíblia. Primeiro, no Salmo 14, diz o nécio, louco no seu coração, não existe Deus. Segundo, aqueles que põem a sua confiança nas riquezas, louco, essa noite pedirão a tua alma. Terceira loucura, Paulo diz: vocês são bons, são santos, e nós somos loucos por Jesus. Loucos por Jesus. Somos loucos. Porque a obra de Deus e Deus, eu estudei com a igreja o livro de Josué. Deus não repete as estratégias. Sabia disso?
Para vencer Jericó, a estratégia foi ir lá, 7 dias, rodear, não falar nada. No 7º dia, rodear 7 vezes. Desmoronou. Quando foi em Aí, os caras falaram, não, essa vai ser fácil. Aí vai e toma uma surra. Depois descobriu que tinha um pecado, trata o pecado, Deus disse para Josué, anima-te, reúne agora toda a força do exército, eu vou dar estratégia. E você vai extinguir esse povo. Deu para entender? Deus age de forma diferente. Você não pode... Descansa o seu coração. Jó aprendeu. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que Deus tem para a sua vida, é para a sua vida, e ninguém vai tirar das... Agora, dependa de Deus. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Você com todo mundo, sem Deus, você é minoria. Mas você sozinho com Deus, você é maioria. Se Deus é por nós, quem? Então, você quer um ministério eficiente? Dependa de Deus. Dependa de Deus. 3 aplicações. Sem Jesus, nada podemos fazer. João 15, versículo 5. E a grande bênção do meu e do seu ministério é você olhar para o que está acontecendo e dizer, foi Deus que fez. Foi Deus que deu. A Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Quando você achar que é você que está fazendo, seu ministério foi para o beleléu. Deu para entender? Pessoa, pastor, qual é o segredo da igreja de Pinheiros lá, que está crescendo e tal? A gente depende de Deus. Já olhou para eu e Hernandes de terno e gravata? Há alguma beleza em nós para o desejarmos? Sou Zarolho. E gravo vídeo. Sou Zarolho, gravo vídeo. Zarolho também vai para o céu. E lá conserta tudo. Irmãos, o ministério não sou eu, não é você, é Deus. É Deus, é Deus. Sem Jesus, nada podemos fazer. 12 cestos cheios para o número de 12 apóstolos está provando que nunca faltarão os recursos de Deus quando eu obedeço o que Ele manda fazer. Você fazendo a obra de Deus, do jeito de Deus, não faltarão os recursos de Deus. Pronto, terminou. Tá. Vamos ajoelhar e orar agora? Agora. O pastor saiu, daqui a gente ora, depois dá as desculpas para ele. Vamos ajoelhar aí? E aí nós vamos pedir uma nova fase no seu ministério. Talvez você esteja aqui, pastor, eu estou desanimado. Não desanime, meu irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos formar duplas de oração? Ore pelo seu irmão aí. Eu preciso de um para orar comigo aqui. Pode ir, irmão. Ore comigo aqui. Pode orar, irmão. Vamos lá.
dons, meu Pai, força, meu Pai, visão, meu Pai, para crescimento, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha fazer toda a boa obra, meu Pai, dá visão, meu Pai, dá sonhos, meu Pai, dá tudo aquilo que Ele não viu ainda e que Ele venha conquistar, meu Pai, coisas ainda, meu Pai, nesse ano e nos anos que vão se vir, meu Pai. É o que eu te peço na vida do meu irmão, meu Pai, abençoe ele poderosamente e que o Teu Espírito Santo, meu Pai, abençoe a liderança dele, abençoe os pastores que estão abaixo dele, meu Pai, dê visão para toda a igreja, dê visão, meu Pai, para todos os líderes, meu Pai, e que eles venham crescer, meu Pai, em graça e dependendo cada vez do Senhor, como Ele bem falou aqui, meu Pai, que o ministério eficiente é um ministério que depende da Tua graça, que depende, meu Pai, do Teu poder, que depende dos Teus milagres, meu Pai. É isso que eu peço pela vida do meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu coloco a vida do Daniel nas tuas mãos. Ele é teu, ele nasceu para que o Senhor cumpra o propósito que o Senhor tem através da vida dele. Tu tens um plano, um ministério. Tu vai usá-lo para abençoar vidas, para salvar vidas. Ele vai experimentar coisas contigo que só o Senhor sabe. Venha nessa tarde renovar o ânimo, a força. Derrama espírito de encorajamento, de consolo, de direção para o teu povo aqui, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus.